Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos comentando a lição Betel, lição de número 12, que tem por tema o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Que tema bonito! Olha, para este tema, nós temos como texto áureo desta lição: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu coloquei amor, apesar daqui estar caridade, porque eu acho amor a expressão mais bonita. A caridade acabou perdendo um pouco do seu sentido com o tempo e caridoso passou a ser quem faz algum ato de bondade. Fazer ato de bondade não significa que essa pessoa ela é bondosa. A verdade aplicada diz: o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus, quando o amamos acima de todas as coisas. Os objetivos dessa lição é ensinar que devemos amar a Deus acima de tudo, explicar a importância de amar o próximo e mostrar que devemos amar com intensidade, toda intensidade. O texto de referência é Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 28. Nós não vamos ler como de costume. Talvez você entrou aí hoje pela primeira vez. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like. Eu não gostei, dá o seu dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta, compartilha, porque isso aqui é uma sala de aula de ensino de mão dupla. Você ensina daí, eu ensino daqui, eu aprendo daqui, você aprende daí, você discorda comigo, eu aprendo com a tua discordância e nós continuamos nos amando, tá bom? A introdução diz assim: quando os fariseus interrogaram o mestre sobre o grande mandamento, Jesus respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas é o grande e primeiro mandamento, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Faremos uma ressalva aqui. Aperta o play aí, faz um zoom para a gente comentar esse assunto. Na verdade, não existe na Bíblia essa expressão: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não existe. Essa ideia é uma ideia sintetizada, mas não está na Bíblia. Então, quando alguém fala assim, a Bíblia diz... Não, a Bíblia não diz isso. Nós vamos ver no decorrer da lição o que realmente a Bíblia diz. Então, vamos ser fiel ao texto. Caso você não seja fiel, explique, por exemplo, que você está usando de maneira sintética o texto, porque acaba ensinando de uma maneira errada e a composição completa do texto ela tem uma ideia sensacional. Nós falaremos sobre isso. Os 10 mandamentos revelam um atributo poderoso. Jesus, no Novo Testamento, resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus e ao próximo. Na verdade, esse resumo ele já vinha sendo ensinado e trago pelos rabinos. Jesus está, na verdade, usando o próprio ensino deles, inclusive para confrontá-los dentro das interrogações que eles faziam a Jesus. O subtópico 1, diz: Deus é amor. Então lembre, nós estamos encerrando uma revista sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Dessas 10 palavras, os 4 primeiros mandamentos está referindo do amor do homem para com Deus, e 6 mandamentos estão referindo-se ao amor do homem para com o seu próximo, o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre pessoas. Então, 4 mandamentos, o relacionamento entre nós e Deus. 6 mandamentos, o relacionamento entre pessoas. Isso é relevante, tendo em vista que é mais fácil eu alegar que estou comungando com Deus, mesmo que eu odeie meu irmão. Biblicamente falando, quando eu estou comungando com Deus, estou bem com Deus, automaticamente estarei bem com os meus irmãos. Eu disse aqui em algumas aulas anteriores que estar bem com Deus, estar bem consigo e estar bem com os irmãos é uma sequência.
Então, se eu estou bem com Deus, automaticamente, bem de verdade, tá? Não é bem conforme o bem das redes sociais. É bem mesmo com Deus, você vai estar bem com você, porque isso te trará paz de espírito e automaticamente também te trará paz com os irmãos. Isso, o relacionamento com Deus e com a palavra de Deus é restaurador, é curador, é cicatrizador de feridas. E isso faz com que venhamos a nos aceitar melhor e também nos relacionar melhor uns com os outros. Então, o tópico 1 diz: Deus é amor. A essência de Deus é amor. Quando se fala em amor, nós iremos sempre trazer na nossa mente Deus, porque esse Deus que é amor é o Deus que amou o mundo de tal maneira. Seguindo duas referências do tópico 1, que é 1 João 4,8, João, o mesmo autor do Evangelho, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o mesmo João que fala, que vislumbra, que detila o amor, no Evangelho, segundo João, capítulo 15, verso 12, João relata o que Jesus disse. E Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Chega aqui para pertinho. Olha só, existe no cristianismo algumas coisas que são extremamente difíceis. Dentre elas é amar. Amar não é uma tarefa fácil. O que você acha? Bom, se você acha fácil, parabéns para você. Mas amar não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque vamos entender o que Jesus disse e nós vamos compreender melhor essa missão. Mateus capítulo 5, verso 43, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o ensino farisaico. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O amor é a tarefa mais difícil no Evangelho sob a minha ótica. O que vai me condicionar a amar de verdade o meu próximo é o meu amor por Deus. O meu amor por Deus, ele vai fazer com que eu consiga amar a minha família e esse amor sair da minha família para a esfera fora do meu convívio. O amor a Deus de verdade, nós não estamos falando de cânticos que a gente canta: eu amo a Cristo, Cristo é o meu amor, eu sou apaixonado por Jesus. Não é essa temática da nossa inologia. Nós estamos falando de um amor centrado na palavra de Deus e vivenciado de verdade nas nossas vidas. Então, o amor de Jesus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, todo mundo que tem o Espírito Santo tem o amor. Agora, entre tê-lo e exercê-lo, nós temos aí uma grande distância. O amor que está dentro de mim, eu preciso exercitá-lo. Então, quanto mais eu exercito essa prática de amor, mais eu me torno uma pessoa parecida com Deus. Para isso, primeiro passo é eu buscar, eu maturar esse amor por Deus, esse conhecimento de Deus. E aonde eu vou obtê-lo? Por meio do estudo da palavra, por meio da encarnação, da materialização da palavra, por meio da vivência da palavra.
Esse ponto, ele é um ponto difícil, mas é um ponto possível para as nossas vidas. Então, incentiva o seu aluno a exercer o amor. É claro, como nós estamos falando aqui, não é bem uma aula, é uma sinopse. Se você for uma pessoa que não tem muita paciência com seus alunos, talvez essa aula possa vir na contramão daquilo que você vive em sala de aula e extra sala de aula. Então, consiga entender também que as lições, por elas serem bíblicas, elas também vêm em demanda a nós, ela corta na nossa carne. Por isso que eu sempre falo assim, gente, tem lições que não é para qualquer um aplicar. Porque muitas das vezes a lição está indo na contramão de quem está aplicando. Esse ponto é importante, apesar de que nós estamos vendo as pessoas falando, não importa quem está falando, o que importa é a semente. O que você acha disso? O poder está na semente, não no semeador? O que você acha? Eu posso até fazer um vídeo abordando esse assunto, porque esse assunto está nas redes sociais. E isso acaba nutrindo uma ideia de que o semeador é irrelevante. E a semente, sim, será que no reino de Deus funciona assim também? O que você acha? Deixa o seu comentário aqui, vamos andar com a nossa aula aqui, porque a hora não para. O amor que Deus exige de nós. Qual é o amor que Deus exige de nós? O tópico 1, subtópico 2. A qualidade do amor que Deus estabelece a todos quantos creem em Cristo é um amor devotado. Este amor exige uma atitude sincera de coração, pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima que verdadeiramente ansiamos por uma vida de intensa comunhão com Ele. Nosso amor por Deus deve ser predominante, inspirado em seu amor por nós. Tem um louvor, de repente pode ser até sugestivo. Se hoje eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Hoje nós o amamos, talvez nem 10% do que deveríamos, mas estamos sempre falando desse amor por Deus. Nós vamos medir o nosso amor por Deus, ou Deus vai medir esse amor nosso para com Ele, baseado em João capítulo 14, versículo do 21 ao 23, quando Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Olha como Jesus ele traz um termômetro para aferir qual é a dimensão do nosso amor por Ele. E como está aí esse amor nosso? Bem, essa aula é uma aula bem complexa quando se trata de um assunto que, na verdade, não se ensina verbalizando. O principal ensino do amor é o ensino prático, onde nós temos tolerância, onde nós sabemos suportar uns aos outros, onde nós sabemos abrir mão, muitas das vezes, dos nossos próprios interesses por amar as pessoas que estão perto de nós. E o assunto, por exemplo, do texto de referência, fala justamente de pessoas que não abriram mão em prol do seu próprio interesse. 1:3, que diz amando de todo o coração. Amar de todo o coração é amar com todo o âmago do seu viver. É amar do mais profundo do teu ser, a ponto desse amor te constranger a fazer as coisas pelo Cristo que está extensivo ao teu próximo. É fácil? Volta a ser redundante aqui, não é uma tarefa fácil. Deixa o seu comentário se você acha fácil essa prática de amar o semelhante. Lembrando, é quem te quer mal. E aí aumenta a dificuldade. Que Deus nos ajude, só o Espírito Santo. E quando nós pedimos a Deus amor, Deus vai nos apresentar situações para nós amarmos. Ele não vai nos dar amor, porque o amor já está dentro de nós. Ele vai nos dar condições, situações, para que nós venhamos a exercitar esse amor. Esse é o nosso Deus, que trabalha sempre forjando e moldando as nossas vidas. Glória a Jesus. O 2 diz o segundo mandamento. O duplo mandamento do amor
nos chama não somente para a direção vertical, nos ensina que esse sentimento deve se estender também na direção horizontal, que é em direção ao nosso próximo. Amor ao próximo. Sendo Deus a verdadeira essência do amor, e sendo nós participantes da sua natureza divina pelo novo nascimento, aquele que cumprir o primeiro mandamento também tem convicção sobre o dever e buscará cumprir o segundo, que é amar o próximo. O apóstolo João escreveu sobre a conexão que existe entre amar a Deus e amar o próximo. Não tem como falar que ama a Deus e odiar o seu irmão. João, ele categorizou as escrituras e nos deixou um ensino esclarecedor sobre o amor. Após Jesus, ninguém fala tão lúcido sobre amor como João. A história diz que João, já quase centenário, entrava no local de reunião em Éfeso, amparado, e trazia consigo a seguinte expressão: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. A principal pregação de João era essa. O que João deixa escrito para nós? João capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Quem fala de amor com tanta propriedade? E quem vai falar com tanta propriedade se não viver essa prática? João, ele deixa um ensinamento muito claro, inclusive até para sermos abençoados. Essa prática desse relacionamento com Deus. Nós recebemos muitos ensinos para sermos abençoados. Você tem que estar no templo, nas campanhas. E João nos traz um ensino que o amor a Deus e o amor ao próximo são fontes de riquezas espirituais. Mas não traz ibope essa mensagem. Não massageia o nosso ego. Porque o nosso ego, a nossa natureza caída, ela é nutrida quando você fala que Deus vai matar quem te persegue. Infelizmente. Você fala na igreja pregando que Deus vai ferir aquele que está te perseguindo, as pessoas glorificam a Deus e falam assim: fere mesmo Deus. Presta atenção. Fala na igreja pregando que os seus inimigos, Deus vai tratar deles. As pessoas ovacionam. As pessoas ficam agitadas. Elas gostam dessas falas. Porque a nossa natureza caída se nutre disso. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de mensagem, porque eu entendo que ela é anti-evangélica. Mas é uma mensagem que muitas das vezes as igrejas gostam de trazer e colocar pessoas para falar isso. Nós acabamos tendo mais entretenimentos e aumentando o número de pessoas que, ao invés de amar o inimigo, são ensinadas nas entrelinhas da pregação a odiar e a orar para Deus ferir e matar, do que amar aquele que persegue a você. Não é verdade? Você já parou para analisar isso? Ou eu estou no mundo da lua? O 2:2 diz: amando como ele nos amou. É possível amar como ele nos amou? A Bíblia nos encoraja a amar o nosso próximo da mesma forma que Cristo nos amou. Bom, a Bíblia nos encoraja porque Deus sabe que nós temos potenciais para poder fazer isso. Então, Cristo nos encoraja a exercer esse amor, e se Cristo está em nós, pelo Espírito Santo,
O amor de Cristo está em nós e nós precisamos externar esse amor. É difícil. O evangelho não é o que a gente ouve. A gente ouve, às vezes, uma meia tigela de evangelho. Mas o evangelho vai muito além quando você se depara com alguns textos que você nem ouve falar, muitas das vezes, na igreja. Porque são textos contra a própria natureza pecaminosa. Então, nós temos condições de amar. Ah, irmão, eu não sou Jesus. Não, tudo bem, você não é Jesus. Mas o Jesus que você não é, o Jesus que eu não sou, mas que eu digo que sirvo, é o mesmo Jesus que manda eu amar. Então, se o Jesus que eu digo que eu não sou, para me furtar da minha responsabilidade, o que eu teria que falar, na verdade? Bom, eu preciso amar como Jesus, mas eu ainda não alcancei esse grau de maturidade. Isso é um avanço. Quando eu falo eu não sou Jesus, eu, na verdade, estou me furtando da responsabilidade que Jesus colocou nas minhas mãos. E eu jamais vou exercer essa função, porque eu não sou Jesus. Mas eu não vou pegar o texto onde Jesus me qualifica como uma pessoa capaz de fazer o que ele mandou, porque eu vou sempre falar que eu não sou Jesus. 2, 3, diz, amando como a nós mesmos. Amar a nós mesmos. Nós não estamos falando de narcisismo. Nós estamos falando de um amor pessoal, próprio, que vai ser extensivo. Por isso Jesus pergunta ao escriba, que era um intérprete da lei, um ensinador da lei, como que ele interpretava. E Jesus acabou percebendo que a interpretação dele era errada. Amando como a nós mesmos. Então, se você interpreta que o amar a você é um amor que tem que ser próprio, sem ser extensivo, isso se torna um amor narcisista e não é um amor. Então, vamos lá. Um crente que ama a si mesmo sempre estará preocupado com sua vida espiritual. Sempre procurará conhecer mais acerca de Deus, permitindo ao Espírito Santo que molde seu caráter e que desenvolva seu fruto em vida. Mateus 6, 33. E diz que você deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas? Quais estas? A que antecede o texto. Você pegar lá o Mateus 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, você vai entender o que o 33 está falando. Mas na hora de você ler esse texto, cuidado para você não ler errado. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Não existe a demais coisas. É igual o primeiro texto que eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas do teu próximo a ti mesmo. E as demais, não. E todas estas coisas. Tem um pronome ali que determina a interpretação do texto. Ponto. Fique atento para isso. Vamos aqui para o 3. O amor com toda intensidade. Lendo o texto de Marcos, o verso 28 de Marcos 12 diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todo o mandamento? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que o amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a força e amar o próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifício. Esse ponto aqui é muito importante. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Olha só, vamos traduzir esse texto de maneira mais
entendível. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso remete à nossa natureza emocional. Porque na época eles ligavam a emoção ao coração. E a outra palavra é de toda a tua alma. Ele está trazendo a ideia da sua natureza volitiva, da sua vontade, da sua determinação interna. E ele prossegue. E de todo o teu entendimento. Isso fala da natureza intelectual, da razão. Você também deve ser racional na hora de servir. E por último, de toda a tua força. Isso fala da sua natureza física, do arregaçar das mangas, do não ter reservas, do não ter limites, de alguém que desbrava, que vai adiante, que coloca o empenho máximo. Jesus está ensinando a respeito disso na hora de servir a Deus. Ou seja, todo o seu ser, de dentro para fora, deve se envolver no amor a Deus. Olha como isso enriquece. E quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo quanto a ti mesmo, como é que isso tira, na verdade, o valor substancial do texto? E ele prossegue num ponto importante, porque ele fala, o verso 33, que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Agora, presta atenção no que diz Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6:6. E amar o próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifício. Oséias 6:6 diz que o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Misericórdia está se relacionando ao próximo. E conhecimento de Deus mais do que holocausto. Sacrifício e holocausto acaba sendo, no texto, sinônimo para uma adoração, para a apresentação de um sacrifício no templo. Infelizmente, hoje nós aprendemos mais que é importante você estar na igreja, que é importante você estar empenhado nos afazeres da igreja, se envolvendo com a igreja e não se envolvendo com o Deus da igreja. Lá em Oséias, quando o povo estava totalmente perdido, corrompido, Deus falou, eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus e não holocausto. Então, misericórdia precede o culto. Conhecimento de Deus precede o culto, precede a oferta. E no verso 33 do 12 de Marcos, diz que amar o próximo e amar a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifício. Ou seja, não adianta nós aprendermos a frequentar os trabalhos da igreja se nós não formos ensinados e o amor ao próximo, o amor a Deus, o conhecimento de Deus, o envolvimento com Deus precede o culto. Só que, às vezes, para encher a igreja, acabam nos ensinando, e você que ensina, cuidado para não ser infiel ao texto, você acaba aprendendo ou ensinando que estar na igreja é sinônimo de você estar amando a Deus e estar tendo comunhão com Deus. Ensine a estar na igreja, a se envolver com a igreja. Mas isso não precede o se envolver com Deus, em se envolver com o conhecimento de Deus e com a misericórdia de Deus para com o próximo e o amor para com o próximo. Olha como isso aqui é profundo. Isso aqui dá uma mensagem extremamente contrária ao que nós ouvimos no dia a dia. Dá uma mensagem, não dá? Glória a Jesus. Vamos fechar nossa aula. O amor com toda a intensidade. Nós já falamos sobre isso aqui. Coração, mente, volição e dá. Amando a Deus de todo o coração.
Os mais entendidos acerca do amor dizem que o amor é como uma planta que deve ser regada a cada dia. Conhecer a Deus é o primeiro passo. Rebobina e vamos falar de Osés 6,6. Conhecimento de Deus mais do que o culto. Mais do que frequentar o culto. Que Deus nos ajude. O 3,2. Amar como Ele nos amou. Jesus Cristo ordena que a quantidade de nosso amor para com o nosso semelhante alcance a mesma intensidade do amor com que Ele nos ama. Mais uma vez, sendo redundante, não terceirize a sua responsabilidade. Jesus era Jesus. Nós não aprendemos isso. Nem com Jesus, nem com os apóstolos. Muito pelo contrário. Paulo chegou a falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, por cerca de 10 vezes, nas epístolas, ele fala, me imite, que você vai estar imitando Cristo. Então, isso não faz com que nós venhamos nos furtarmos dessa responsabilidade. Então, se eu assumir, eu não consigo amar, mas eu estou no processo, eu vou conseguir porque eu quero, isso é louvável. Mas quando a gente se furta dizendo que não é Jesus, isso não é louvável, porque isso vai nos manter doentes. O que você acha? E para a gente fechar, quem é o meu próximo? Olha, vamos seguir esse texto, por quê? Lendo o texto, que é referência de Lucas capítulo 10, verso do 25 e diante, que é o que gera a parábola do bom samaritano, que possa ser, que Jesus narra esse fato e seja um fato real acontecido, que Jesus tinha ciência. Se você analisar esse texto bem, com riqueza de detalhes, você vai dizer assim, você vai entender no verso 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia da onde? De Jerusalém para Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó, esse era o caminho mais curto, todavia era um caminho de aproximadamente 30 quilômetros, com curvas e sinuosas, era um caminho onde assaltantes, esse caminho ele existia real, era um caminho onde assaltantes se escondiam ali para poder realmente tomar os bens dos transeuntes que caminhavam por ali. E Jesus disse que eles roubaram esse homem e lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o quase morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de lá. E Jesus parece que propositalmente, respondendo ao escriba, ele disse, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou ao lar. Ou seja, não era um hábito ele estar passando por ali. Mas ele passou ali logo após esse fato ocorrer. Semelhantemente, ou casualmente também, o levita também passa pelo mesmo caminho. Vamos lá. O sacerdote poderia ser um pastor, poderia ser o evangelista, o presbítero, o missionário, a missionária. Depois dele vem o diácono, vem o obreiro, a obreira, a diaconisa, e também passa ao largo. Troca de calçada. E Jesus continua dizendo, ele diz que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. O samaritano ele já não estava por ali por casualidade. Já era caminho dele. E perto vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Finalizando o texto, Jesus pergunta, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. E o samaritano está socorrendo os judeus. Então a história é
proposital. Qual a finalidade dessa história? Ensinar o amor ao próximo. Ensinar que o ódio não vale a pena ser nutrido dentro de nós. Então, a ideia da parábola é só falar, só ensinar o amor ao próximo. Esse texto, ele vai te trazer uma ideia enriquecedora se você analisar. É claro, você pode usar ele até para uma outra interpretação, mas a ideia principal aqui é falar do amor ao próximo. O samaritano é Jesus? Não, essas ideias não cabem na parábola. Não cabe. Ele está falando do amor ao próximo, do amor a quem os judeus desprezavam e odiavam. Propositalmente, é o samaritano que socorre o irmão judeu. E eles, vindo do templo, descendo de Jerusalém, saindo da casa de Deus, mas parece que não encontraram Deus no templo. Olha que coisa triste. Bem, vamos encerrar essa lição. Que o meu próximo é aquele a quem eu me coloco no caminho. Por isso Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem? Ele falou, aquele que usou de misericórdia. Se Jesus inverte a pergunta e fala, de quem aquele homem foi o próximo? Aí a resposta seria, dos três. O homem foi próximo dos três, mas próximo do homem foi só o samaritano que se colocou no caminho do homem que havia sido assaltado. Isso é muito enriquecedor. Bom, encerrando essa lição, Deus é amor, portanto, todos os outros atributos de Deus e suas ações se harmonizam por meio do seu amor. Que Deus nos ajude a amá-lo e isso ser extensivo aos nossos amigos e irmãos. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, boa aula. A minha oração é para que o Espírito te use poderosamente e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.